Mateus capítulo 6, versículo 24. Nos diz a palavra de Deus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais inquietos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Amados, nós ministraremos hoje a parte 2 sobre os mistérios do reino de Deus. O tema é mais do que membros de igreja, cidadãos do reino. Eu não sei se você é capaz de aquietar o seu coração depois de ler um texto desse. Eu não sei se você é capaz de confiar que Deus tem poder e tem prazer em suprir as suas necessidades. Quantos aqui creem que Deus é poderoso para suprir as necessidades? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Amados, viver essa experiência é algo tão tremendo, tão maravilhoso, que você ser suprido quando você é dependente de Deus é uma coisa sobrenatural. Então a palavra de Deus nos ensina, e é necessário que aprendamos a confiar no Senhor. Deus tem poder para suprir todas as nossas necessidades. É que às vezes nós confundimos necessidades com desejos. Deus não tem obrigação nenhuma, Deus não diz na sua palavra, a não ser numa única vez, estabelecendo uma condição para que Ele possa atender os desejos do nosso coração. Então, o que Deus promete e cumpre é suprir todas as nossas necessidades. Para que nós possamos ter atendido os desejos, os nossos projetos, nossas expectativas, né? Aquilo que nós queremos desfrutar, e é lícito até, muitas coisas que queremos, algumas não. Mas para que nós possamos compreender isso, a única possibilidade que existe de nós recebermos da parte de Deus o desejo dos nossos corações é que Ele seja a nossa maior alegria. Porque Ele diz, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, fora disso, o que Ele promete é que se nós permanecermos firmados na presença dEle, se nós confiarmos nele, Ele suprirá as nossas necessidades. Existe uma linha, ela é uma linha muito fina, viu, amados? Que separa a necessidade da falta. Então, o que ocorre conosco é que normalmente nós começamos a sofrer a falta antes que ela efetivamente ocorra. A palavra de Deus diz que o justo não terá falta alguma. O justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus.
Fora isso, não existe nenhum justo. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer. A não ser aqueles que foram justificados pela obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Então, diz a palavra, o justo não terá falta alguma. Ele terá todas as suas necessidades supridas. O salmista diz assim, fui moço e agora sou velho. Todavia, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Olha como que Deus, ele supre não só as nossas necessidades hoje, presentes, mas ele olha para a nossa descendência, para as nossas sementes. Essas crianças que estavam aqui agora há pouco, eu não sei se os pais, os familiares, os parentes, os irmãos da igreja são capazes de compreender que se os pais permanecerem na presença de Deus, essas crianças serão poderosamente abençoadas. O Senhor as prosperará. E elas, sendo ensinadas no caminho que devem andar, jamais se desviarão dele. Quantos creem que essas crianças serão mais, mas muito mais prósperas do que todos nós sejamos, ou tenhamos sido, ou haveremos de ser? Quantos creem nessa porção? Glorifica a Deus. Sabe por quê, amados? Porque Deus vai abençoando a semente. E a palavra de Deus diz que a nossa semente será conhecida na terra como semente bendita do Senhor. Então a nossa responsabilidade é fazer com que os nossos filhos permaneçam na presença de Deus. Irmãos, crianças não vêm para a igreja sozinhas, nem adolescentes. Depois dos 14, 15 já pode vir sozinho, mas antes normalmente vem acompanhado dos pais. Então se os pais não tiverem disposição de vir, os filhos não virão. E se os pais não tiverem disposição de vir, não poderão dizer para o filho, vai porque é bom. Porque se fosse bom, os pais viriam. Então, o exemplo, o testemunho, ele vale muito mais do que qualquer palavra de motivação que os pais tragam para os filhos, isso em todas as áreas. Mas em relação a essa linha divisória, muito fina, que separa a necessidade da falta, é nessa linha, amados, que o que crê é socorrido. Mas é impressionante o cuidado que Deus tem conosco nos detalhes. Os detalhes. Houve uma época em nossa vida que nós não tínhamos condição de comprar Danone, Danoninho, iogurte. E os filhos viveram uma fase assim na vida, um tempo, em que tinha muita abundância, muita fartura, e quando se tem abundância, né, se quer tudo, embora nem se valorize tudo, mas se quer tudo. Aí quando eles deixaram de ter, eles começaram a achar falta daquilo de que gostavam. Então, mas para quem está passando, né, mas assim, pelo Vale da Pindaíba, não sei se você já conhece esse vale, se já ouviu falar dele alguma vez na sua vida, se não conhece, vai conhecer. Precisa conhecer, porque se não conhecer, você não vai valorizar, diz a palavra, o tempo da prosperidade. A palavra de Deus diz que Deus coloca o tempo da escassez, contrário ao tempo da prosperidade, fazendo com que nós possamos compreender que tudo está nas mãos dele e aprendamos a valorizar o tempo da prosperidade. Então, quando nós passamos por esse vale, houve um tempo que os nossos filhos estavam assim, já aflitos, porque queriam comer Danone. Mas o Danone não é um alimento essencial. O leite sim, o Danone não. Não estou dizendo que o Danone não seja melhor do que um leite. Né? Iogurte não seja melhor. Lógico que é, mas entre aspas, é um luxo. Quem tem necessidade, toma leite. Não precisa comer Danone. Mas eles queriam. Mas nós não tínhamos como comprar Danone. Estou falando de comprar Danone. Danoninho, né? Que você comprava, no meu tempo você comprava aquele, eu nem sei como que é Danoninho hoje, mas você comprava aquele potinho, vinha 4 Danoninhos numa embalagem, não sei se é assim ainda, quem tem filho pequeno, mas vinham 4 Danoninhos na embalagem, né? E as crianças mergulhavam naquilo. E o que nós podíamos fazer era orar para que Deus suprisse. E um dia Deus enviou uma compra em nossa casa, e tinha tanto Danoninho nessa compra aqui, né? É como se fosse uma cesta básica de Danone.
para que Deus faz isso? Porque para dizer assim, vocês podem não acreditar, mas eu estou atento às vossas orações. A palavra de Deus diz que Deus ouve a oração das crianças. Um dia Deus socorreu a Ismael, filho de Abraão, com Agar. Quando Agar achou que ia morrer, ia perecer, Deus enviou um anjo e diz assim, Deus ouviu a oração do menino. Não foi a oração da mãe, ouviu a oração da criança. Deus ouviu a oração do menino. Então, irmãos, como é importante nós ensinarmos, mantermos as nossas crianças na presença de Deus, porque certamente da pureza do coração das crianças haverá de fluir bênçãos para os pais, que os pais nem têm noção. E quando as crianças crescem, vendo os pais confiarem em Deus, na provisão sobrenatural, essas crianças crescerão convictas de que servem a um Deus que supre as necessidades. Eu sei que nós queremos muito mais do que isso, mas o apóstolo Paulo diz que nós precisamos ser ensinados. A palavra de Deus nos ensina a nos alegrarmos, a nos contentarmos tanto no tempo da abastança quanto no tempo da escassez. Tanto no tempo das vitórias quanto no tempo das derrotas. Tanto no tempo que somos exaltados quanto no tempo que somos abatidos. E Paulo diz assim, eu aprendi a contentar-me com tudo, em todas as circunstâncias. Essa lei do contentamento, ela move o coração de Deus. Porque quem está contente, faz fluir uma palavra de gratidão. E a gratidão é um mistério tão profundo, a gratidão abre portas. A gratidão quebra os intentos do diabo. Quando nós somos gratos a Deus, e a palavra de Deus diz assim, em tudo dai graças. Não só na hora que as coisas são favoráveis. Então, amados, o diabo, ele não está preocupado em você fazer parte de uma igreja. Já disse isso domingo passado, vou repetir hoje. O diabo não está preocupado em você fazer parte de uma igreja. O que o preocupa é que você se torne um cidadão do céu. Um cidadão do reino de Deus aqui na terra. Quando você alcançar a cidadania do reino, a sua vida será poderosamente transformada. É difícil nós compreendermos porque nós nos alegramos, nos satisfazemos em pertencer a uma igreja. E deixamos, amados, escapar as oportunidades, as garantias, os direitos que são reservados aos cidadãos. Fiz uma analogia, comparando o desejo de ter uma cidadania americana, por exemplo, aos imigrantes, e a diferença que isso faz na vida. Mas quando Jesus diz assim, não importam quais sejam as suas necessidades, você não deve ficar ansioso, inquieto, aflito, porque Deus está olhando para a tua vida, e Ele só não fará se você, pelas suas atitudes, você não permitir que a palavra possa se cumprir na sua vida, porque a palavra não pode ir contra si mesma, porque se Deus descumprir a sua palavra, a palavra dele perdeu o valor. É como os pais que estabelecem condições para os filhos, que em se cumprindo, receberão um presente, terão algum privilégio. Se os pais abençoarem os filhos, ainda que eles desobedeçam, não cumpram as condições estabelecidas, o filho rapidamente, porque os filhos são muito mais espertos do que nós imaginamos, rapidamente saberão o seguinte, meu pai e minha mãe falam, mas não cumprem. Eles falam só para pressão, pressionam no começo, depois eles nem se lembram do que falaram. Filho, se você passar de ano, filha, se você passar de ano, eu vou te dar um smartphone novo. Aí, já tem gente falando assim, está vendo? Deus está falando. Eu vi agora uma filha dizer, Deus está falando. Então, eu vou te dar um smartphone novo. Aí o filho começa a pensar, ou a filha começa a pensar mais no smartphone do que nas condições para ganhá-lo. E o que faz? Não estuda. Não estuda. Aí chega no final do ano, fica retido. Retido é muito antigo, tá vendo? Né? Fica retido. Retido uma vez que o Carlos Alexandre, nós mudávamos muito de cidade. Houve época de passar 6 meses numa escola, no ano, 6 meses na outra, depois no outro ano ir para outra escola. Então, era complicado até para formar amizade.
né? Pessoal da mesma idade ali. Aí nós mudamos lá de Mato Grosso do Sul para Ribeirão Preto, assumi a gerência do banco em Ribeirão Preto, e pegamos uma escola muito boa, né? Que era bem melhor do que a escola que tinha lá numa cidade de Mato Grosso do Sul, Aral Moreira, né? E levando também um pouco na valsa as coisas ali e tal, né? Tinha uma dificuldade, mas levava um pouco na valsa. Aí, quando saíram as notas, nós estávamos assim na frente de casa e o colégio era perto. Aí o Alexandre acho que foi de bicicleta lá para ver as notas e voltou a pé correndo, chorando. Falou, o que houve? Ele falou, fiquei retido. Né? O que é isso? O que é isso? Você bombou, filho. Fiquei retido. Aí, né? Bom, não adianta. Aí, se nós tivéssemos dado para ele a promessa que tínhamos feito na época, ele falou assim, meu pai e minha mãe nem lembram do que prometeu no início do ano. Eu sei que a maioria de nós é assim. Porque quando chega a hora de dar o presente, fica com dó, fala, é filho. Vai ver os colegas de classe, o pessoal lá, né, do Instagram, postando fotos com um smartphone novo. Nosso tempo era bicicleta, bola, né, bola de capotão, né, que chute é nosso tempo, Elisa. Que chute, né? Então, hoje não, é smartphone, é não sei o que, iPad, iPhone, aqui vai e tal. Né? Tem coisas que eles não querem nem saber. Mas deu o presente. Quando se descumpriu a promessa, a condição, perdeu o valor à palavra. Então, o Senhor quer te abençoar, mas não pode fazê-lo se você não for obediente. E se ao invés de ser cidadão do reino, você for apenas um membro de uma igreja. Sabe por quê, amados? Porque fora da igreja é que você precisa ser cristão. Ser cristão aqui é uma tranquilidade. É muito fácil fazer parte de uma igreja. Agora, lá fora, aí a coisa pega. Por quê? Porque lá fora, não adianta você falar que é evangélico, né, que serve a Deus, que tem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se as suas atitudes, o seu linguajar, né, os seus procedimentos desconstruírem aquilo que você está afirmando ser. Então, lá fora, o que precisa é as pessoas vendo o seu procedimento, vendo a sua atitude, vendo as suas ações e principalmente as suas reações, ficarem assim inquietas, se perguntando por que essa pessoa é diferente. Amados, a função da igreja é para que nós venhamos aqui e comamos o fruto. Você está recebendo o fruto. Você recebe o fruto, desfruta dele, reserva a semente e semeia no mundo. Compreender? Quando nós semeamos as sementes dos frutos que recebemos aqui, são frutos de vida eterna, frutos de paz, frutos de vitórias, mas também frutos de obediência, frutos de fidelidade, frutos de integridade, frutos de caráter restaurado, fruto de vidas transformadas. Quando nós semeamos essas sementes, muitas delas haverão de germinar. Nós as semeamos nos corações e mentes daqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Nós somos os agentes de expansão do reino de Deus na terra. Quando nós deixamos de nos inquietar pelas circunstâncias e passamos a viver como se as circunstâncias contrárias, apesar de existirem, muitas vezes serem tão difíceis de serem assim suportadas, mas se nós vivermos crendo e manifestando essa fé, tendo a certeza de que Deus vai operar, e ainda que nós venhamos a sofrer necessidades, nós não conheceremos o território da falta. As pessoas verão que ainda que passemos por grandes lutas, por grandes vales, há alguém que nos sustenta, porque Ele é Deus dos montes, mas também é Deus dos vales. Essa atitude, essa postura, essa conduta, esse caráter, essa vida restaurada, transformada, é uma vida que age em função da expansão do reino de Deus. E quando nós somos agentes de expansão do reino, o rei se alegra. E rei alegre passa a ser um rei poderosamente abençoador. Isso significa que nós nos credenciamos a receber
não apenas aquilo que podemos receber, coisas cotidianas. E Jesus aqui, ele trata assim, a sua vida, o seu corpo, a sua morada. Deus vai cuidar de tudo isso. Não fique inquieto, Ele vai cuidar. Pare de correr atrás das coisas desesperadamente, se esquecendo de Deus. Às vezes até trabalhamos demais para Deus, mas muito pouco com Deus. E ele diz assim, você quer receber todas as coisas atrás das quais você está correndo? E eu conheço gente que corre, e por mais que alcance muitas coisas, sempre corre atrás de mais coisas. E Deus diz assim, para tudo, porque todo mundo deseja isso. Mas há um povo na face da terra que pertence ao reino de Deus, que Deus quer que eles não sejam apenas pertencentes, sem comprometimento, sem compromisso. Ele quer que sejam cidadãos do reino. Há um povo do qual o Deus Todo-Poderoso, o Deus da provisão, o Deus da cura, o Deus do milagre, cuida. Jesus fala assim, Deus sabe que você precisa de tudo isso, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, amados, é nessa linha divisória que eu queria trabalhar com vocês. Para que você possa compreender que, enquanto você estiver passando necessidade, pode ter certeza que Deus está trabalhando na sua vida, para que seja desenvolvida em você uma fé madura, uma fé adulta. É como uma criança que sabe que vai chegar na casa, ela pode não ter o Danone, mas vai ter o leite. Ela pode não ter um pão com presunto e queijo, mas vai ter um pão. Ela pode não ter a mistura que ela gostaria de comer, mas não vai comer só arroz e feijão. Porque sabe que o pai e a mãe, se necessário for, deixarão de comer para que os filhos comam. Não sei se você já viveu isso. Dos pais deixarem de comer para que os filhos comam. Isso é mais comum do que você possa imaginar. Esse filho vai para a escola de manhã, não está preocupado com o almoço, porque ele sabe que vai ter o que comer. Porque há um pai e uma mãe que cuidam dele. Nós precisamos viver de tal forma que o nosso coração descanse, que nós servimos a um Deus que trabalha por todo aquele que nele espera. Se você espera em Deus, aquieta o teu coração e creia, Deus fará. Deus fará. No tempo certo. Antes que a aflição se transforme em angústia. Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Receber o favor de Deus é uma coisa tão impressionante, amados, que se nós entendermos isso, nós olharemos para a vida de alguns heróis da fé, que eram pessoas tão comuns quanto nós, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas seduções do mundo, sujeitos às mesmas tentações. Abra sua Bíblia no Salmo 40, Salmo de Davi. O subtítulo desse salmo diz assim: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista, Davi, faz oração a Deus para que o livre dos males. Ele começa assim: esperei com paciência no Senhor. Não é pelo Senhor. Quando nós esperamos por alguém, a espera só se completa quando esse alguém chega. Mas quando nós esperamos em alguém, essa pessoa não precisa estar junto de nós. Então eu falei, esperei com paciência no Senhor, nas suas promessas, na sua fidelidade, na sua bondade, na sua benignidade, na sua palavra. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Salvação. Firmou os meus passos. Transformação, conversão. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos,
nem os que se desviam para a mentira. Aí continua o Salmo. Quem está escrevendo é o rei Davi. Presta atenção. Rei Davi. Para um rei, amados, manifestar a sua fraqueza, a sua fragilidade, perante os homens, é sinal de falta de poder. Perante Deus, é fonte de poder. Quando nós manifestamos, expressamos a Deus a nossa fragilidade e a nossa dependência, e isso deve ocorrer, Deus opera para nos fortalecer, Deus opera para nos atender, Deus opera para suprir as nossas necessidades. E o rei Davi encerra o salmo lá dizendo assim, versículo 16: folguem e alegrem-se ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Rei, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Você é capaz de compreender que os olhos de Deus estão postos sobre a tua vida, sobre a tua casa? Ele conhece tudo sobre você. O Salmo 139 diz que Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, de longe entende os nossos pensamentos. Eu queria que hoje você pudesse crer e pudesse aquietar o teu coração e a tua mente. Os olhos do Senhor estão postos sobre a tua vida e a tua casa. Quem crê glorifica a Deus. É palavra de Deus que não volta vazia. Esse homem, segundo o coração de Deus, um dia pecou de forma grosseira. Cometeu um adultério e depois cometeu um homicídio. E na sua concepção humana, natural, achou que ele estava fazendo o que poderia fazer. Aí Deus mandou a ele o profeta Natã. E o Senhor o despertou para o seu pecado. E quando ele descobriu a gravidade das suas ações, ele tirou as suas vestes reais, se cobriu de pano de saco e de cinza, se prostrou perante o Senhor. E naquele momento ele escreveu um dos salmos mais poderosos da Bíblia, que é o Salmo 51. Abra no Salmo 51. Salmo 51, o subtítulo diz assim: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. E aí ele continua pedindo perdão a Deus, se humilhando. Um rei que se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Quando esse coração quebrantado, ele diz: é um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Quando esse coração quebrantado se derrama dentro do altar da presença do Senhor, o Senhor renova a vida espiritual dele. O Senhor torna a dar-lhe a alegria da salvação. O Senhor não retira o espírito totalmente da vida dele. E o rei se curva diante do Rei dos Reis, porque sabe que ele é pobre e necessitado e depende do Senhor. Amados, muitas vezes nós não temos a grandeza de Davi porque não temos a humildade de Davi. Não temos o temor de Davi. Não temos o tremor de Davi. Muitas vezes nós recebemos alguns favores de Deus, e eu creio que todos nós que estamos aqui já recebemos alguns favores de Deus, e não os valorizamos. Muitas vezes, amados, nós não retribuímos em amor, em gratidão, em fidelidade, em louvor, aquilo que Deus já nos fez. E ficamos querendo que Ele nos faça mais. E às vezes Ele cerra as portas, fecha as portas. Porque se Ele as abrir, muitos de nós passarão por elas. E nunca mais voltaremos para agradecer a Deus. Quando nós pensamos, amados,
em Daniel e seus amigos. Uma vida de testemunho, de intimidade com Deus. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego foram levados cativos de Israel para a Babilônia junto com outros nobres, eles eram nobres da linhagem real, faziam faculdade em Israel, sábios nas ciências. Foram levados lá para servirem ao rei Nabucodonosor. Daniel serviu ao rei Nabucodonosor, serviu ao rei Dario, serviu ao rei Ciro. Esses 4 mudaram a história da Babilônia. Talvez Daniel sozinho não conseguisse fazê-lo, mas ele trouxe esses 3 amigos e os 4 se fortaleceram de tal forma que eles mudaram a história da Babilônia. Existe algo que você quer mudar? Existem situações que você quer transformar? A palavra de Deus diz que para que nós mudemos as circunstâncias, para que Deus ouça as nossas orações, nós precisamos ter uma oração de concordância em pelo menos 2. Se 2 de vós concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, o Senhor concederá. Então, se o marido está pedindo uma coisa, a mulher outra, não há concordância. Se os pais pedem uma coisa, os filhos outros, não há concordância. Mas se o casal, se a família pede unânime, focada naquilo que Deus quer conceder, e todos, tanto o homem, marido, como a mulher, esposa, os filhos, estiverem firmados na presença de Deus, não haverá limites para operar de Deus. Quantos creem e glorificam a Deus? Não haverá limites. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se resguardaram, não se deixaram contaminar com os manjares da Babilônia. Eu vou dizer para os amados, não é fácil deixar de ser seduzido, de se contaminar com os manjares da Babilônia, os manjares do mundo, porque eles são muito saborosos. Eles são muito atrativos, muito atraentes. Eles são preparados exatamente para nos laçar, para nos fisgar. Sei que tem vários amigos, né, de relacionamento real, não apenas virtual. Convida-os para vir à igreja, para ver se eles vêm. Convida-os. E você vai em todas as festas que eles convidam você. Se você fizer uma festa na sua casa, eles estarão presentes. Se você fizer um culto de ação de graças, eles dificilmente irão. Ou não é assim que acontece? E às vezes nós não compreendemos porque nós também éramos assim. Então, mas é necessário que estejamos em pelo menos 2. Se for 4, muda a história de um país, muda a história de uma nação. 4 jovens firmados na presença de Deus muda a geração. Os irmãos creem nisso. 4 adolescentes firmados mudam a geração. 4 casais firmados mudam a sua geração. 4 famílias mudam a história de uma cidade, a história de um estado, a história de um país. Porque quando nós agimos segundo a palavra, o Senhor opera. Daniel era tão fiel a Deus que um dia houve sobre a vida dele uma sentença contrária. Foi jurado de morte. A sentença contrária dada pelo rei Dario significava o seguinte: qualquer pessoa do teu reino, ó rei Dario, que pedir qualquer coisa a outro rei, ou outro Deus, ou outro homem, que não seja a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Diz a palavra que após receber essa sentença, Daniel, do qual eu já falei hoje, que era presidente, um dos 3 presidentes daquele reino, que tinha sob o seu governo 40 províncias, e que eram distantes umas das outras. Essas províncias não eram apenas cidades, eram como estados, e que estava sendo cotado para ser o presidente geral de 120 províncias. Esse homem extremamente ocupado, extremamente comprometido com as coisas do reino ao qual ele servia, que era o reino do rei Dario. Ele separava um tempo na sua vida, 3 vezes ao dia. Deixava tudo o que estava fazendo e ia buscar a face do Senhor. Não existe possibilidade de alguém assim não ser honrado. E a palavra de Deus diz assim: mesmo depois da sentença de morte, Daniel continuou orando, como também antes costumava fazer. Aí,
Filmaram ele, puseram no YouTube, levaram para o rei, denunciaram Daniel e disseram assim: rei, Daniel desobedeceu o edito, precisa ser condenado. Diz a palavra de Deus que o rei tentou de todas as formas livrar Daniel da cova dos leões, mas não pôde. Lançou Daniel na cova dos leões. Diz assim a palavra que naquela noite o rei não dormiu. Passou em jejum a noite, dizendo para Deus ter misericórdia de Daniel. E quando ele chega à cova no dia seguinte de manhã, ele diz assim: Daniel, irmãos, crente é assim, maluco, é doido. Se alguém for lançado na cova dos leões, no dia seguinte ia encontrar só o que dele lá? Só os ossos. Já parou para pensar nisso? O rei não estava preocupado em pagar o mico, em passar vergonha diante daqueles que haviam condenado Daniel. Ele chega diante da cova dos leões. Eu queria que você acompanhasse comigo na palavra, Daniel 6, para você ver como que Deus transforma o coração dos poderosos para cumprir o seu propósito na vida dos seus servos. Eu não sei qual é a sua expectativa, eu não sei em relação a que você está preocupado, eu não sei quais são os projetos da sua vida, eu não sei quem é que tem te oprimido. Eu só quero dizer para você, o Deus que quer que você seja um cidadão do reino, tem poder para operar na tua vida e te livrar de qualquer sentença contrária, de qualquer laço, de qualquer ação do inimigo, e te levantar em honra e vitória. Versículo 14, 6:14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos médios e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, clamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ei o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Você já falou com uma porta? Você já falou com uma pedra? Os judeus oram diante do muro das lamentações. O rei Dario chega diante da pedra e começa a chamar por Daniel, como alguém que pudesse chamar por alguém que estava vivo. E esperou ali, na sua expectativa, para ver se vinha a resposta de vida. E Daniel disse assim: vive, ó rei. Vive, ó rei. Porque o meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões. Eu não sei se você é capaz de compreender. Não importa qual seja a situação que você esteja vivendo, não importa quais sejam as circunstâncias que têm te aprisionado, há um poder que vai ser manifestado em favor dos cidadãos do reino. A maioria dos que foram para a Babilônia, são milhares e milhares de vidas, não são citados, essas vidas não são citadas na palavra de Deus. Mas os 4 cidadãos do reino, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, são citados, sabe por quê? Porque eles fizeram diferença na Babilônia. Deus está esperando que eu e você façamos diferença no mundo. Que nós possamos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus. E quando as pessoas se achegarem a nós, posso dizer assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te abençoará, te suprirá, te livrará dessa situação, te dará a vitória. Amados, eu creio que
a melodia mais gloriosa que nós podemos ouvir da boca de alguém é dizer assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves. Isso significa que o nosso testemunho será real. E as vidas haverão de compreender que nós não estamos brincando de ser crentes. Nem usamos uma aparência, uma roupagem de santidade. Nós nos preparamos para receber os favores do rei quando somos fiéis. Daniel encontrou o favor do Deus Altíssimo, o Rei dos Reis, e também do rei Dario. E diz a palavra, amados, quando ele respondeu assim, versículo 21, então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante deles. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aí diz assim, versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Como diz assim, escreveu uma carta, diz assim: paz do Senhor, amados. O rei Dario se converteu. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Leia comigo o 28. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Você haverá de ouvir uma sentença a respeito da tua vida, um parecer de alguma autoridade, o mover dos céus em teu favor, para que você seja abençoado, para que você possa prosperar, para que você seja verdadeiramente um cidadão do reino, e todos quanto contemplarem a tua vida, a tua família, aquilo que Deus estará fazendo na tua vida, possam dizer verdadeiramente: foi a mão do Senhor que fez isto. Amados, nós precisamos compreender que há uma expectativa no coração de Deus, de que nós sejamos de fato cidadãos do reino. Que essa palavra possa impactar a tua vida. Que essa palavra possa ser, assim, rema, a palavra viva no teu cotidiano. Que a cada dia você esteja com mais compreensão de como Deus opera sobre os mistérios do reino. Porque a linha que divide a necessidade da falta, a derrota da vitória, a fé da incredulidade, é uma linha determinada pela compreensão dos propósitos, do agir, do operar de Deus, e de que Ele, o Rei dos Reis, Senhor Jesus, está ávido para que nós sejamos, final e definitivamente, cidadãos do reino. Na terceira parte desta ministração, nós vamos falar sobre como devemos agir para que nós recebamos os favores do rei. Eu não sei quantos aqui estão precisando, hoje, ou neste tempo, dos favores do rei, do mover de Deus em seu favor. Mas se você precisa disso, quero lhe fazer um convite. Coloque-se em pé na presença do Senhor.